Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Academia GTA, edição especial. Bom dia a todos os agentes de viagem, profissionais do turismo, nossos grandes amigos que estão aqui conectados conosco. Eu sou a Ariadne Pereira, sou supervisora de marketing aqui da GTA. Prazer receber vocês nessa manhã. Obrigada pelo tempo que vocês disporam para estar aqui conosco. Recebo hoje nosso gaúcho favorito, mais conhecido do que o nome GTA, Rogério Esteves. Está conectado com a gente? Conectadíssimo, Ari. Bom dia, Bom, pessoal. bom Tudo dia, bem? Rogério. Tudo jóia? Obrigada por capitanear essa nossa masterclass aí, essa nossa Academia GTA, segunda aula hoje. Para quem ainda está participando da primeira edição, só um lembrete para vocês, nós estamos fazendo uma edição especial da Academia GTA, com 8 encontros aqui via plataforma Zoom durante 8 semanas. Começamos semana passada com o nosso diretor Gelson, falando sobre o tema saúde. E hoje falaremos sobre o tema transporte. Nosso objetivo com esse formato de academia é apresentar para vocês tudo o que está incluído aí dentro de uma pólice de seguro viagem da GTA. Né? Essa é a nossa ideia, nosso objetivo para que vocês estejam completamente treinados, completamente capacitados para entender e vender com muita propriedade esse produto que não é um item adicional, mas sim um item indispensável dentro do checklist do seu passageiro. Rogério, hoje falaremos sobre transporte. Temos um encontro de 45 minutos, não vou me estender mais muito tempo aqui para você poder fazer a tua apresentação. Lembrando a todos que nós temos um encontro de 45 minutos de conteúdo e mais alguns minutinhos para finalizar com as perguntas e respostas. Vocês têm uma barra aqui na parte de baixo da tela de vocês, escrito Q e A, Questions and Answers do inglês, perguntas e respostas. Vocês coloquem as perguntas de vocês ali e nós vamos sanar todas elas no finalzinho da apresentação do Rogério. As que eventualmente não tenhamos tempo de responder, respeitando o nosso cronograma, serão sanadas por WhatsApp ou por e-mail no decorrer dessa semana pelos nossos representantes, pelos nossos executivos, tá? Nós temos aí as informações de vocês, mas é sempre importante colocar nome, o e-mail, para que a gente consiga, e a agência da qual vocês pertencem também, para a gente conseguir identificá-los e dar a resposta de uma maneira bem assertiva. Então, não esqueçam, na parte de baixo da tela, Q e A é onde vocês podem colocar as suas perguntas. Rogério, sem mais delongas, passo a palavra para você. Boa apresentação. E é isso. Bora lá falar sobre transporte dentro do nosso seguro viagem GTA. Bom dia, Ariadne. Bom dia, pessoal. Já estou vendo a sala cheia, mais de 100 agentes de viagens lá na nossa sala, agências de norte a sul do Brasil. Muito bacana. Obrigado por nos prestigiar e eu espero que essa masterclass, essa live de hoje seja muito produtiva para todos nós. E, como sempre, a gente começa as nossas lives. Hoje o tema, como a Ari falou, é transporte. Na semana passada foi saúde. E eu gosto muito de falar também sobre a nossa empresa, né? Apresentar a nossa empresa, né? Para quem ainda não conhece, para quem não está ainda bem familiarizado, a GT é uma empresa com 36 anos de mercado. Há 36 anos o nosso core business é cuidar de pessoas, é comercializar seguro viagem. Nós comercializamos para mais de 8.000 agências de viagens de norte a sul do Brasil. Já atendemos 840 mil pessoas em 2025. Isso é uma estatística, é um número muito importante para a nossa organização. Realizamos mais de 40 mil atendimentos no ano de 2025. É muita coisa, pessoal, é muito serviço, né? Como a gente diz aqui no interior de São Paulo. E então a gente preza muito, né, por atender bem e de forma ágil os nossos clientes. Nós temos mais de 20.000 prestadores em todo o mundo. Então, dificilmente um passageiro de vocês vai estar em algum lugar, em algum município, em alguma cidade desse planeta e não vai ter um prestador para atender, um prestador da GTA para atendê-los. Claro que a gente sempre enfatiza que o passageiro ele tem a prerrogativa de agir por reembolso. Isso está na nossa CG, na nossa condição geral e na própria normativa da SUSEP. Porém, nós sempre sugerimos, sempre indicamos, sempre aconselhamos que o passageiro entre em contato com a nossa central operativa. E, falando da nossa central operativa, ela atende 24 horas por dia, 7 dias por semana,
atendimento em 3 idiomas, português, espanhol, inglês. Temos o atendimento via telemedicina com scan facial, é um atendimento muito bacana, que a GTA é pioneira nesse tipo de atendimento. O que que é central? Qual é a principal função da central operativa? É coordenar os atendimentos. O que que é coordenar o atendimento? É direcionar, entender o que o passageiro tem, o problema que ele tem, fazer aquela primeira triagem e direcionar o passageiro, o segurado, para a clínica ou para o hospital mais próximo e que tenha, fundamentalmente, tenha a especialidade que ele está precisando, né? E também a orientação nos processos de reembolso. Então, em algumas situações, o passageiro precisa, ou em função da cobertura, ou em função da necessidade daquele momento, ele vai precisar agir por reembolso. Então, a nossa central também vai dar essa orientação. Ainda falando sobre a GTA, o ano passado nós recebemos a premiação, né, do Top Abave São Paulo, a Viesp. Foi agora em dezembro do ano passado. Então, aqui é uma foto da premiação que nós recebemos aqui numa cerimônia num hotel aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. E por 17 anos consecutivos, a GTA foi eleita o melhor seguro viagem do Brasil pelas agências associadas à ABAV de São Paulo. Então, essa eleição ela é feita todos os anos e é eleita a melhor companhia aérea nacional, a melhor companhia aérea internacional, a melhor consolidadora, a melhor operadora, a melhor locadora de carro, a melhor armadora, né, de cruzeiros, de navios, enfim. Então, a GTA foi eleita como o melhor cartão de assistência de viagem do Brasil. E aí, no ano passado também, né, lá em Curitiba, nós recebemos mais uma premiação do Entour Summit 2025, o mesmo tipo de eleição, elegendo os principais fornecedores, né, os melhores fornecedores daquele ano, a eleição votada também pelos agentes de viagem, e a GTA recebeu novamente a premiação como melhor cartão de assistência de viagem do Brasil. Então, o que que a gente entende? A gente entende que isso é o reconhecimento, né, é o retorno do nosso trabalho, da prestação de serviço que a gente faz para vocês, agentes de viagens, né? Eu sempre falo que a gente não comercializa produto, nós comercializamos prestação de serviço. Por isso que a gente tem que estar sempre, a gente tem que estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição de vocês e dos clientes de vocês. E também a gente precisa falar do agente de viagens, né? Que é quem está aqui nessa sala hoje nos prestigiando e quem está no dia a dia com a GTA, nas nossas visitas, sejam elas presenciais, virtuais, todos sabem que a GTA é uma empresa 100% B2B. Nós só nos relacionamos com CNPJ, a GTA não se relaciona com CPF. Se vocês entrarem no nosso site, o máximo que vocês vão conseguir fazer é uma cotação. Se você quiser emitir um voucher de seguro viagem, você vai ter que ir até o seu agente de viagens, porque senão você não vai conseguir, né? E isso é praticamente uma exclusividade nossa. Hoje, todos os fornecedores de seguro viagem vendem direto ao público final, comercializam direto ao consumidor final. Isso é uma situação ilegal? Claro que não. Eu sempre falo que as empresas têm a prerrogativa de comercializarem nos canais de distribuição que ela bem entender, né? Só que a GTA, por opção, por filosofia, somente comercializa através de agentes de viagens e de corretores de seguro, né? Então, são os dois canais de distribuição, corretoras de seguro de todo o Brasil e agentes de viagem, ou seja, somente CNPJ. Mas qual é o papel do agente de viagens? Aqui eu coloquei embaixo da, da nomenclatura agente de viagens, eu coloquei agente de soluções. Eu sempre falo que uma expressão sinônima ao agente de viagens é o agente de soluções. Por quê? Olha a quantidade de coisas que vocês precisam checar quando um passageiro compra uma viagem de vocês. Então, vai desde documentação, se o passageiro vai precisar de visto para ir para o destino onde ele está indo, se vai precisar de vacina, vacina de febre amarela, vacina de Covid, enfim. Quantas horas antes ele precisa chegar no aeroporto, os procedimentos aeroportuários, cada aeroporto tem seus procedimentos, as regras de bagagem. A gente sabe que tanto as empresas nacionais como as companhias aéreas internacionais têm as suas próprias regras de bagagem, hospedagem,
o regime de pensão, né, que o passageiro vai optar, comercialização de cruzeiro marítimo e as suas respectivas regras, né? A parte aérea, as companhias aéreas também têm as suas regras tarifárias, né? Cada tarifa tem um tipo de regra. Transfer, vocês têm que prever os translados dos passageiros quando chegam no aeroporto, para voltar para o aeroporto, para ir para um passeio. Os passeios, né? Também os roteiros, os detalhes, os pequenos detalhes dos roteiros que vocês precisam se preocupar. Os protocolos de segurança daquele país, daquele aeroporto, daquele passeio que ele vai fazer. E por fim, mas não menos importante, o bem-estar do seu cliente, que é o seguro viagem, né? E o seguro viagem é um item obrigatório, né? Não é um item adicional, é um item obrigatório. A gente sempre tem que oferecer o seguro viagem. Vocês, agentes de viagem, não podem deixar de oferecer, seja em viagens internacionais para o exterior, seja em viagens nacionais, também é muito importante. E aí, inevitavelmente, a gente tem que também falar de SUSEP, né? O que é a SUSEP? A SUSEP é um órgão federal ligado ao Ministério da Fazenda, que tem como função fiscalizar, normatizar, supervisionar todos os seguros privados comercializados no Brasil. E quando eu falo todos os seguros privados, é seguro de vida, seguro de carro, seguro viagem, etc, etc, etc. E todos os planos, todos os produtos da GTA estão registrados na SUSEP. A GTA ela tem relação contratual direto com uma seguradora, né? E nós, todos os produtos que a seguradora formata para a GTA comercializar estão cadastrados, estão registrados na SUSEP. E aí a gente distribui, como eu falei no início dessa apresentação, para mais de 8 mil agências em todo o Brasil. E aí a gente precisa falar também perdão, da relevância do seguro viagem e da importância do seguro viagem. Aqui é uma estatística da própria SUSEP, aonde mostra o crescimento do seguro viagem, da comercialização. Isso aqui são valores nominais e também os percentuais aqui no canto direito, pessoal, de variação de seguro viagem ano a ano. Então, em 2021, o seguro cresceu 40% a comercialização do seguro viagem em relação ao ano anterior. Em 2022, 166%. Em 2025, chegamos a mais de 1 bilhão de vendas de seguro viagem. Ou seja, é um produto importante ou não é? E temos muito a crescer ainda. Por quê? Porque tem um dado que a gente trabalha constantemente para mudar esse panorama, que é a cada 10 brasileiros que viajam, 6 viajam sem seguro viagem, né? Então ainda tem muita gente viajando sem seguro, seja para viagens internacionais, seja para viagens domésticas dentro do Brasil. Então esse número aqui é alentador, né? É um número crescente e que, se depender da GTA, a gente vai crescer cada vez mais. E qual é o objetivo, né, do seguro? Isso é muito importante. Em que situação que eu posso usar o seguro viagem, né? Seguro viagem é que nem plano de saúde, ou seja, eu posso agir de forma proativa, eu posso agendar uma consulta para daqui a X dias, eu posso agendar um exame para daqui a X semanas? Não. O seguro viagem, ele é reativo, ele é para situações de urgência e emergência, e durante o período da viagem, durante o período da pólice, de esteira a esteira. Ou seja, eu só vou poder acionar o seguro viagem se eu estiver em uma dessas duas situações. E situação de urgência e emergência são idênticas? Não, são diferentes. A situação de urgência é aquela que o passageiro precisa ser atendido logo, porém ele não corre risco de morte. Já a emergência, ele também precisa ter um atendimento imediato e ele ainda tem o agravante de estar correndo risco de morte. Então, esse tipo de passageiro, esse tipo de segurado, de paciente, ele sempre vai ter prioridades no atendimento de qualquer hospital ou clínica ou estabelecimento médico que ele vá fazer os procedimentos, né? Então, isso a gente tem que ter sempre em mente e explicar para os passageiros como que funciona a ética médica e dos estabelecimentos médicos. E aí,
A nossa academia de hoje é para falar de transporte. Semana passada, como eu comentei anteriormente, foi de saúde. Então, vão ser 8 academias, né, com todos esses temas aqui, né, 8 temas que a gente elegeu para falar, ou seja, a gente vai abranger todos os benefícios de um seguro viagem, todas as coberturas. E hoje, especificamente, a gente vai falar de transporte, né? E aí, transporte, a gente está se referindo a translado médico, a cobertura de regresso sanitário, translado de corpo, retorno de menores ou idosos, acompanhamento e hospitalização prolongada e retorno antecipado do segurado. E aí, quando a gente fala de translado médico, que a gente, qual é o objetivo, né? Qual é a função dessa cobertura? Ela serve para a remoção ou transferência, né, do passageiro, do segurado, até uma clínica ou hospital mais próximo. Então, muitas vezes ocorre o seguinte: o passageiro ele está num hospital sendo atendido, e aí chega-se à conclusão, os médicos chegam à conclusão que ele precisa ir para um outro hospital que seja mais especialista em relação ao problema que ele está tendo, né? O problema médico que ele está tendo. Então, ele vai ter que fazer um translado de ambulância de um hospital até outro hospital. Isso é um produto, é um serviço, né, muito caro, né, que custa geralmente valores altíssimos, né, principalmente quando o passageiro tem que fazer esse translado de ambulância. Então, essa cobertura ela serve exatamente para isso. O passageiro precisa ir para um outro hospital, precisa ir para um hospital, de repente ele tá sendo atendido pelo médico no hotel dele, e o médico chega à conclusão que ele vai ter que ir no hospital ser transladado de ambulância, então também vai ter essa cobertura. E aí, essa, essa cobertura, como todas as outras coberturas, elas precisam que o passageiro esteja num quadro clínico de emergência ou urgência, né? Isso é premissa básica do seguro viagem e sempre com indicação médica da necessidade do translado médico, ou seja, o passageiro ou a família do passageiro que está viajando junto com ele ou que está aqui no Brasil acompanhando o processo, não é não é a família que vai decidir e nem o acompanhante do passageiro, e sim o corpo médico que está atendendo esse segurado naquele momento, né? E aí, quando requisitado por um médico ou uma equipe médica responsável pelo atendimento, né? Então, a cobertura ela vai englobar até mais de uma remoção, se for necessário. Ou seja, se o passageiro precisar ser transladado mais de uma vez durante esse sinistro que ele teve, esse problema médico que ele teve, ele vai ter essa possibilidade, claro que sempre respeitando o limite do capital segurado, né? E aqui eu vou fazer 2 parênteses, pessoal. Falei 2 expressões aqui. Uma foi sinistro, né? O que é sinistro? Sinistro é muito falado no nosso ramo securitário. O sinistro é todo aquele evento que é, onera a apólice da seguradora. Então, um evento relacionado à saúde, um evento relacionado à bagagem, um evento relacionado a um cancelamento de viagem, a um atendimento odontológico. Então, todos esses eventos são considerados sinistro, né? E limite de capital segurado, todas as coberturas de um seguro viagem, ela precisa ter um limite de capital segurado, né? E aquele limite de capital segurado é exatamente o limite, com perdão da redundância, de cobertura que a seguradora vai contemplar para o segurado. Então a gente sempre tem que estar muito atento a isso. Por quê? Porque muitas vezes o passageiro pergunta: qual que é a melhor cobertura para esse destino que eu estou indo? A melhor cobertura sempre é a mais alta, pessoal. Então, se o passageiro ele é cético em relação ao seguro, ou ele está resistente e ele quer um seguro mais barato, você até pode oferecer um seguro mais barato, mas ofereça também, né? Vá lá na cotação inteligente do site da GTA, que você tem a opção de enviar mais de um produto, mais de uma opção de plano para o passageiro, e ofereça também os planos com maior cobertura, os planos mais robustos. Outra cobertura muito importante e com altíssima sinistralidade é o regresso sanitário, né? E qual é o conceito do regresso sanitário? É para cobrir as despesas com o translado de regresso do segurado,
né? Qual é o objetivo? Qual é a obrigação da seguradora, da GTA? É estabilizar o quadro clínico do passageiro para que ele possa continuar a viagem, ou, se o médico assim determinar, ele retornar para a residência dele. E isso vai ser um diagnóstico, vai ser uma determinação feita pelo médico, né? Então, vamos supor que o médico ele equalizou, né, o meu quadro clínico, né? Ele equilibrou o meu quadro clínico. Só que ele vai falar assim, Rogério, você não tem mais condições de continuar a viagem, né? O seu quadro clínico está estabilizado, mas você vai ter que retornar para casa, infelizmente. Então, aí o que que vai acontecer? Ele vai emitir um laudo e a GTA vai providenciar o regresso sanitário, o retorno desse passageiro para a casa dele. E aí, o reembolso do translado do regresso do segurado até o local de origem, ele pode se dar, né, por uma simples remarcação de um bilhete, ele pode se dar por uma necessidade de viajar de classe executiva, em função, vamos supor, o passageiro machucou a perna, está com a perna engessada, está com a perna enfaixada, tem que vir com a perna esticada. Numa classe econômica ele não vai conseguir, então ele vai ter que vir numa classe superior, e aí o médico também vai colocar no laudo, vai diagnosticar que há essa necessidade do passageiro voltar em executiva, voltar em primeira classe, ou até mesmo, como já aconteceu várias vezes, de um passageiro ter que retornar de UTI aérea, né? E aí é um translado, é um regresso até muito mais caro. Por isso que as coberturas dos planos da GTA de regresso sanitário, vocês vão perceber que o limite de capital segurado, ele é sempre muito alto, exatamente para prever esse tipo de situação. Por quê? Porque um regresso sanitário ele pode custar desde US$ 500, que seria uma remarcação de um bilhete, 300, US$ 500, ou até mesmo um desses serviços que estão aqui na tela e que eu comentei agora. E aí, importante para ratificar, quem define é o médico. Quem vai definir se o passageiro precisa retornar para casa é o médico. Ah, mas o passageiro está entendendo que ele tem que regressar. Ah, o companheiro do passageiro, a companheira que está em viagem, está entendendo que ele tem que regressar para casa. A família que está no Brasil, que ficou em casa, também entende que ele tem que retornar. Então, é sempre importante vocês enfatizarem para os clientes que quem define, quem dá a palavra final é o corpo médico que está atendendo esse segurado, ok? E, obviamente, que o regresso sanitário também em situações de urgência e emergência, né? E aí ele vai cobrir também naquelas situações ocasionadas por doença pré-existente ou crônica. O que que é a doença pré-existente? É aquela enfermidade que o passageiro já tinha antes de começar a viagem, né? Porém, ele tem aquela enfermidade estabilizada, tanto que ele pôde viajar, o médico autorizou ele viajar, ele não tinha restrição em relação a essa viagem, né? Mas, infelizmente, essa pré-existência, ela veio à tona durante a viagem, mesmo assim, ele vai ter direito à cobertura do regresso sanitário. E aqui, eu gosto muito de dar exemplos, né? Até para a gente memorizar melhor, a gente entender melhor o que que significa cada benefício, o que que significa cada cobertura. E aqui tem um caso de uma moradora do Rio Grande do Sul, né? Eu vi que tem agências aqui do Rio Grande do Sul, não sei se vocês vão lembrar, foi uma cirurgiã dentista que viajou no final do ano com o marido para Punta Cana. Foram passar o Réveillon lá em Punta Cana e ela teve uma crise aguda de pulmão, pneumonia, ficou hospitalizada há mais de 30 dias, né? E aí eles foram com o seguro na época do cartão de crédito, e ao acionar o cartão negou o atendimento, né, em função de que eles não tinham emitido a pólice antes de iniciar a viagem do cartão de crédito, enfim. Então, eles não tiveram atendimento e aí criou-se um problema para a família, né? Por quê? Porque ela estava em estado grave, foi estabilizado, né, o quadro clínico dela depois de 30 dias de internação, só que aí a família teve que pedir ajuda para trazê-la de volta para o Brasil, né?
E custou caro esse regresso sanitário. Na época custou mais de R$ 400 mil o regresso sanitário. Então a família acabou tendo que organizar uma vaquinha para trazer, porque ela teve que vir numa UTI móvel, né? Então, uma UTI móvel, como eu falei anteriormente, é um alto custo, um altíssimo custo. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Se ela tivesse comprado um plano da GTA, o full, por exemplo, de US$ 100 mil de cobertura, ela já teria US$ 60 mil, né? De cobertura de regresso sanitário. Então, teria resolvido o problema dela. Por quê? Porque quando você faz com o seguro viagem, a nossa central operativa, a nossa seguradora, ela negocia esses valores com o hospital, né? Então, esse valor, isso é outra vantagem de você ter um seguro viagem, né? A nossa seguradora, esses serviços, essas coberturas, elas acabam sendo amenizadas em função da negociação que a gente tem com os hospitais e com as clínicas. Um outro estudo de caso também que foi bem interessante, foi uma turista, né, que foi para a Tailândia, ela foi mordida por um macaco, ela teve uma forte reação alérgica, né? E aí ela não tinha seguro viagem, né? Ela viajou sem seguro viagem e ela também teve que desembolsar mais de R$ 13 mil, né, para conseguir um voo de volta, né? Então ela não teve a cobertura do regresso sanitário em função de que ela estava sem seguro viagem, né? E aqui foi uma passageira, foi uma blogueira, hein? Foi uma pessoa assim mais experiente, enfim, e ela abdicou do seguro e acabou se dando mal, né? E agora a gente vai passar um vídeo que ele é muito interessante. Por quê? Porque esse vídeo é de uma cliente nossa, né, a Simone Galeto. Foi passageira da GTA, né, viajou com o seguro da GTA. Ela é uma cliente da GTA também, lá da região da Baixada Santista. E nesse vídeo, ela vai falar sobre um sinistro que ela teve, aonde num sinistro somente teve quatro coberturas: despesas médico-hospitalares, translado médico, interrupção de viagem e regresso sanitário, né? Então, duas dessas coberturas estão no nosso tema de hoje de transporte. Vamos escutar? Um breve relato do que aconteceu comigo numa viagem em maio, agora de 2024. Dia 30 de maio, exatamente, eu estava numa estação de trem, numa cidadezinha chamada Lamego, que eu ia pegar o trem, e eu enfiei a minha perna do lado esquerdo no buraco que tem entre o vagão e a plataforma do trem. E ali eu quebrei meu joelho. Aí eu tive o socorro médico da estação de trem e me levaram para um hospital público. Nesse trânsito, meu marido já entrou em contato com o seguro GTA e o seguro já providenciou que eu fosse para um hospital no Porto, para passar por um médico deles, que é um ortopedista. Lamego fica mais ou menos 1h30 do Porto, na época a gente estava com carro, aí nós fomos até o hospital, lá eu fui atendido pelo ortopedista, que viu que o caso era sério e que eu não poderia voltar para o Brasil sem operar. Então, eu fui operada no hospital, fiquei 10 dias internada, eu e meu marido, num quarto, e coloquei uma placa de titânio no meu joelho, e depois de 10 dias que eu tive alta para voltar para o Brasil. Nessa intermediação foi feito com a Viscura, que é o representante da Europa da GTA. E nós não mexemos em dinheiro nenhum, não passei cartão de crédito, nada. Tudo foi por conta do seguro. Inclusive o meu transporte de ambulância do Porto para a cidade de Lisboa para voltar para o Brasil, porque eu perdi o restante da minha viagem. Eu ia fazer Barcelona e Paris, e o meu aéreo era de Paris para São Paulo. Então, eles mudaram minha passagem de Lisboa para São Paulo em classe executiva, porque eu estava com a minha perna imobilizada. Então, eu e meu marido voltamos de classe executiva para o Brasil. O seguro que eu fiz na época para a viagem foi o Eurassist em dobro, com a cobertura de US$ 84 mil. Chegando no Brasil, passou uns dias, o meu marido entrou em contato com o seguro para saber como é que seria a interrupção de viagem, e a GTA nos devolveu um valor da interrupção de viagem, que tem direito no seguro. Então, o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa, e a gente está sempre desprevenido. Então, é muito importante fazer seguro GTA e fazer um seguro bom com uma cobertura boa, porque a estimativa do meu gasto foi em torno de 60 mil euros.
Então, pessoal, a gente sempre fala, né? Imprevistos ocorrem na vida de todo mundo. A gente escuta muito de passageiros, né? Passageiros não, de vocês, agentes de viagens, que nos dão um feedback. Que o passageiro falou: ah, não vou fazer seguro, eu vou fazer um seguro baratinho, porque eu estou bem de saúde, eu fiz um check-up antes de fazer a viagem, comigo não vai acontecer nada, só acontece com quem não cria esse tipo de situação. A gente sabe que isso não é verdade, não é verdade. Imprevistos podem ocorrer, imprevistos ocorrem na vida de todo mundo, repito, e se agrava mais ainda esse tipo de situação quando você está fora de casa, quando você está em viagem. Aí você fica mais sensível ainda, você fica mais vulnerável. Então, é sempre importante a gente dar esses exemplos, mostrarem esses exemplos. Se vocês quiserem esses cases, depois a gente envia para vocês, peçam para o seu executivo que lhe atende e a gente pode disponibilizar para vocês usarem literalmente para persuadir o cliente de vocês a adquirirem o seguro viagem da agência de vocês. E agora a gente vai falar sobre translado de corpo, que é aquela situação que o passageiro vem a óbito durante a viagem. E, infelizmente, isso ocorre com muita frequência, né? Passageiros que estão em viagem e ficam enfermos, ficam doentes, ou têm algum tipo de acidente ou incidente e que vem a óbito. E aí cria-se um problema, né, para a família desse passageiro. Por quê? Porque o corpo vai ter que ser transladado para o local de residência dele, para o município de residência dele. Então, essa é uma cobertura extremamente importante, né? Por quê? Porque a nossa seguradora, a nossa central operativa, ela vai providenciar a liberação e o transporte do corpo, dos restos mortais do segurado, né? Ou seja, toda a documentação, os custos, tudo isso vai ficar por conta da GTA. E aí, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, há uma preocupação, né, uma ansiedade muito grande da família no sentido de trazer o corpo quanto antes. E aí, isso depende fundamentalmente da burocracia do país onde aquele passageiro está, do tipo de óbito que ele teve. Então, isso pode ser menos ou mais burocrático. E aí entra a experiência da nossa central operativa, né? Da experiência da GTA em tratar esse tipo de assuntos, que são muitas vezes, como eu falei, muito burocráticos, e a gente toma conta desse serviço, ou seja, a família do passageiro não vai ter preocupação em relação a isso, né? E aí, dentro desse translado de corpo, né, na hipótese da família optar pela cremação, porque muitas vezes isso acaba reduzindo, minimizando a burocracia. Então, se for optado pela cremação do segurado, isso vai estar dentro da cobertura, ou seja, está amparado na cobertura também do translado de corpo ou trazer, né, os restos mortais num caixão, né, de avião, enfim, ou até mesmo fazer a cremação no local onde houve o óbito e aí trazer, né, as cinzas do passageiro. Então, isso, na grande maioria das vezes, acaba minimizando e reduzindo até a burocracia. Tem também aquelas situações em caso de morte por Covid-19, né? Infelizmente, o Covid-19 ainda é uma realidade mundial. Muitas pessoas ainda sofrem, né, de Covid, adquirem o Covid durante a viagem, e aí isso também vai estar coberto. Ou seja, todas as despesas com a liberação e transporte do corpo ou restos mortais do segurado que vem em função de ter adquirido o Covid-19, ele vai também ter a cobertura do translado de corpo até o local de domicílio dele ou o local do sepultamento. Então, objetivo, né, conceito, entende-se por translado de corpo o transporte do corpo do segurado do local da ocorrência do evento coberto até o domicílio ou local de sepultamento ou cremação do segurado. Então, esse é o conceito do translado de corpo. Aqui eu vou citar mais um estudo de caso. Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão na sala vão lembrar
aquela família lá de Santa Catarina, eram 6 pessoas, eles estavam num apartamento alugado em Santiago do Chile, né? No Chile eles estavam num apartamento alugado, e eles morreram, toda a família morreu asfixiada, né? Por um gás lá, por um aquecedor que teve um problema dentro do apartamento e, infelizmente, todos vieram a óbito, né? Isso foi em 2019, né? Foi um pouquinho antes do início da pandemia. E foi uma situação que repercutiu nacionalmente, né? Infelizmente, né? E aí, olha o relato aqui na época, é, de um familiar, né? Lá de Palhoça, né? Na região metropolitana de Santa Catarina, né? A dona Noemi, ela tentou pela manhã fazer contato com os amigos e parentes, enquanto abria uma campanha virtual para arrecadar recursos para o translado dos 6 corpos. Ou seja, ela teve que fazer uma campanha, uma vaquinha virtual, né? Por quê? Porque a família não tinha condições de arcar com os custos, né? Ou seja, aqueles passageiros foram para o Chile, aqui no Chile, né, não é muito longe, não precisa de seguro. Infelizmente, né, teve esse problema, né? Todos vieram a óbito, e aí a família não tinha recursos financeiros para trazer os corpos do Chile para o Brasil, né? Então, criou-se um baita problema. Uma outra situação também, um outro exemplo, né? Um jovem lá do Rio Grande do Sul, mais um caso aí do Rio Grande do Sul, mais um estudo de caso que a gente está colocando, né? Ele estava viajando de moto com o pai, teve um acidente de moto e veio a óbito, né? Um rapaz, o João Vitor, de 22 anos, né? Eles estavam indo para o deserto do Atacama, no Chile, e aí, nesse acidente, ele não resistiu e ele morreu, infelizmente. E aí, aqui na notícia, né, ela fala que o corpo do jovem foi levado para a cidade da Argentina, lá no norte da Argentina, em Salta. E aí a família viajou para a Argentina a fim de resolver os trâmites legais, né? Por quê? Porque, como não tinha seguro viagem, não tinha a seguradora, não tinha a GTA para resolver toda aquela burocracia, todos aqueles trâmites legais e também para arrecadar dinheiro para transladar o corpo do João Vitor para o Rio Grande do Sul, né? Então, isso é outro exemplo de uma situação de pessoas que viajaram sem seguro e tiveram um grande problema, criaram um grande problema na família dessas pessoas, né? E aí, ele viajou de moto, tem cobertura? Claro que tem cobertura. A moto é um transporte, né? É um meio de transporte, assim como é o avião, assim como é o ônibus, assim como é o carro, assim como é um navio, um cruzeiro marítimo, um cruzeiro fluvial. Então, viagem de moto também tem cobertura em caso de acidente. Um outro benefício, uma outra cobertura muito importante é o retorno de menores ou idosos, né? Então, isso está na página 117 da nossa condição geral. Então, essa cobertura, ela consiste, né, na compra de uma passagem aérea de ida e volta em classe econômica para que um responsável designado pela família do segurado acompanhe o menor ou idoso que venha a ficar desacompanhado. Por exemplo, eu estou viajando com meu filho de 10 anos e aí eu tive um sinistro, né? Sério, um acidente, um incidente, uma enfermidade grave. E aí o meu filho, obviamente, eu vou ter que me internar no hospital e o meu filho não pode ficar sozinho. Então, essa cobertura, ela vai servir para comprar uma passagem de volta para alguém aqui do Brasil e lá buscar o meu filho de 10 anos e trazer de volta para o Brasil, né? E aí, essa cobertura, ela tem que ser consequência única e exclusiva de doença, acidente ou falecimento do próprio segurado. E aí, ainda dentro dessa cobertura de retorno de menores e idosos, né, a gente fala do reembolso, né? O reembolso descrito para essa cobertura será em decorrência do retorno do acompanhante necessário e ou inevitável. Repetindo, como consequência única e exclusiva de acidente pessoal coberto ou doença súbita do segurado, né? Um outro benefício também importante, que também está ali naquele rol das coberturas de transporte, é o acompanhamento em caso de hospitalização prolongada, né? Então, essa cobertura ela está na página 111 da nossa condição geral, né? Então, ela consiste no reembolso limitado ao valor do capital segurado, e eu não canso de falar isso. A gente falou no início dessa live,
todas as coberturas têm um limite de capital segurado, né? Que é o limite do valor que a seguradora vai cobrir. Por isso que a gente sempre tem que alertar os clientes e oferecer para os passageiros planos com coberturas robustas, né? Então, ao limite do capital segurado, de uma passagem aérea de ida e volta em classe econômica para uma pessoa indicada pelo próprio segurado, em caso que ele tenha um acidente, né, pessoal coberto ou doença de caráter súbito ocorridos com o segurado durante a viagem, né? Então, essa situação, ela só vai ter direito à cobertura se o segurado, se o passageiro está viajando sozinho. Ou seja, eu estou viajando sozinho, né? Ou caso eu fiquei desacompanhado durante a viagem, eu estou num grupo, eu fiquei gravemente enfermo, vou ter que ficar hospitalizado por mais de 2 dias, por mais de 48 horas. O grupo seguiu adiante para a sua viagem, para outra cidade, para outro país, e eu fiquei lá internado. Então, eu vou poder lançar mão da cobertura de acompanhamento em caso de hospitalização. Por quê? Porque eu vou estar sozinho. E aí, os médicos, né, do serviço de assistência vão atestar a necessidade da minha hospitalização, obviamente, né? Então, eu vou estar hospitalizado por no mínimo 48 horas, eu vou ter direito a esse acompanhamento em caso de hospitalização. E o retorno antecipado do segurado, né? Aquela situação que eu estou em viagem, estou lá aproveitando a minha viagem e eu vou ter que retornar antes da finalização do meu roteiro, né? Então, essa cobertura, ela vai dar, né? Esse benefício, ele vai dar a cobertura dentro do limite do capital segurado, das despesas com o translado de regresso do segurado ao domicílio ou à origem da viagem, né? Caso o passageiro fique impedido de concluir a viagem segurada, né? Então, essa cobertura é exatamente para isso. E ela é uma cobertura motivada. O que é uma cobertura motivada, pessoal? Ela tem motivos pelos quais o passageiro pode se utilizar para lançar mão da mesma, né? Então, quais são os motivos? Doença, acidente ou falecimento de um membro da família. Segundo motivo, retorno por problemas na residência do segurado em decorrência de incêndio, explosão, roubo com danos e ou violência em seu domicílio, desde que não haja outra pessoa capaz de se encarregar dessa situação. Então, esses são os dois motivos pelos quais o passageiro pode utilizar para lançar mão dessa cobertura do retorno do segurado. E aí, vocês viram que deixa eu voltar aqui o slide, eu coloquei, o primeiro motivo é doença, acidente ou falecimento de membro da família. O que é considerado, pela condição geral, membro da família? Pai, mãe, sogro, sogra, irmãos, cônjuge, filhos e enteados do segurado. Então, esses são considerados os membros familiares e que estão dentro do motivo, de um dos dois motivos, de retorno do segurado. E eu encerro aqui, Ari, pessoal, a parte técnica, né, das coberturas, de todas as coberturas relacionadas inerentes ao transporte, né, ao tema transporte das nossas coberturas, dos nossos benefícios. E, como sempre, com uma frase de reflexão para finalizar. A frase de hoje tem tudo a ver com a atividade que a gente está exercendo nesse momento, que é uma frase da Cora Coralina, né, uma poeta goiana, né, eu vi que tem agências de Goiânia e de Goiás, e ela fala a seguinte frase: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, pessoal, muito obrigado. Ari, cumprimos aí os 45 minutos, É isso né? aí, senhor Rogério. Parabéns, maravilhoso conteúdo, ótima explanação. Estamos realmente cravadíssimos com o tempo, então dá tempo de fazer uma perguntinha apenas. Vem da Aline Lopes, que ela pergunta o seguinte: traslado médico atende o trajeto hotel-hospital? E eu entendo aqui que ela faz a menção sobre táxi, aplicativo, esse tipo de deslocamento. Qual a resposta, Rogério, por favor? Bom dia, Aline. Ele vai cobrir, né? Desde que seja em um transporte médico, uma ambulância, né? Ou seja,
eu vou ter que pagar um táxi para sair do meu hotel e ir até o hospital onde a GTA, a central operativa da GTA me indicou. Isso não está na cobertura do translado médico. Mas vamos supor, vamos falar, em vez de hospital para hospital, que é uma das situações que cobre, o passageiro está no hotel e a gente fez aquele atendimento, né? Que o médico da GTA foi até onde o passageiro está, no apartamento, no hotel onde ele está hospedado. E o médico chegou à conclusão que ele vai ter que ir para um hospital de ambulância, né? Porque ele não tem condição, ele vai ter que ir ali com cuidados médicos durante esse translado. Então, ele vai fazer o laudo, ele vai solicitar o translado médico numa ambulância, com todos os cuidados médicos dentro dessa ambulância, do local de hospedagem até o hospital. Aí sim vai ter a cobertura, Aline. Agora, eu vou pegar um táxi, vou pegar um Uber, vou pegar, enfim, um transporte para chegar até o hospital ou clínica onde a GTA me indicou. Isso não está dentro da cobertura de translado médico. Perfeitamente, Rogério. Estamos aí com 45 minutos certinho. Essa foi a resposta aí para a Aline. Esperamos que tenha sido sanada, Aline. Qualquer coisa, fique à vontade para entrar em contato com o Rogério, inclusive diretamente. O e-mail está aqui na tela. Rogério, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela tua apresentação, extremamente esclarecedora. A todos os mais de 200 agentes de viagem que estiveram na sala hoje conectados conosco, muitíssimo obrigada pela Legal. participação de vocês. Semana que vem tem o próximo encontro, na quarta-feira, às 9 da manhã, falando de mais um item sobre o nosso seguro viagem GTA. Lembrando a todos que quem participar de mais de 80% do programa, conforme a inscrição aqui assistindo ao vivo, no final terá o certificado de especialista em seguro viagem GTA. Pessoal, muitíssimo obrigada pela participação mais uma vez. Tenham todos um excelente dia, um excelente mês começando hoje e bons negócios a todos. Abraços, até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.